Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 12ª edição do curso sobre o uso terapêutico da cannabis sativa. Sou a Gabi Dainese, estou aqui para apresentar e para falar, apresentar um conteúdo, uma aula sobre movimentos sociais, para apresentar a aula, né, como de costume, e para passar um conteúdo para vocês sobre movimentos sociais. Antes de mais nada, eu queria dar aqueles recadinhos que a gente costuma falar na introdução, lembrar que após o término, né, das aulas, a gente tem essa aula e mais duas aulas. Então, a gente encerra o curso a semana que vem. Do último dia de aula, vocês têm 30 dias para entregar as atividades. Se você tem alguma dúvida, a gente não tem como contabilizar para todos os alunos e ficar entrando lá nos formulários. Então, se você tem alguma dúvida, envie novamente o conteúdo, os resumos, enfim, as atividades das aulas que vocês têm dúvida. A ideia não é de nenhuma forma barrar ninguém, né? A ideia é que o aluno tenha autonomia, a gente fala isso desde o começo, que todo mundo adquira o conteúdo que a gente está propondo. Então, a gente está nessa reta final, tem um mês, dá tempo, tem bastante conteúdo legal. Assistam as aulas que vocês não assistiram. Eu espero que vocês gostem dessa aula que eu vou trazer hoje. Lembrando também que a 13ª edição, as inscrições estão abertas e que ela começa na semana seguinte já desse curso, né? Para que a gente pudesse fazer com que o curso, que a 13ª edição ficasse ainda nesse ano de 2025. Então a gente correu para emendar uma na outra. Então, se tem aquele amigo, ou se você acha que não vai dar tempo, se inscreva novamente, assista novamente o curso, dá tempo. E eu acho que é isso. Lembrando também que o certificado, quem emite o certificado é o próprio aluno. Se tem dúvida, tem lá o comecinho. A gente também responde de maneira protocolar nos e-mails sobre isso. Tá na descrição das aulas, vocês dão ciência nos formulários. Então, terminou o curso, você fez 75% das atividades de presença, dentro de 30 dias. é, do término do envio das atividades, seu certificado vai estar disponível no próprio site da Unifesp, exatamente onde vocês se inscrevem. É bem fácil, também dá para procurar no Google como emitir o certificado dos cursos de extensão da Unifesp, que tem PDF, tem passo a passo, está aqui na descrição das aulas. Então, super tranquilo, né? Ajude o coleguinha aí, porque tem muita gente que tem dúvida nessa questão do certificado para que todo mundo possa ter acesso aí no final. Espero que vocês gostem do conteúdo, então, com vocês a nossa aula. Bom, então, conforme a abertura, né? Meu nome é Gabi Dainese, eu sou jornalista, sou especialista em políticas públicas e sociais, atuo no terceiro setor, sou uma das coordenadoras do curso e também uma das coordenadoras e idealizadoras da MoveRecam. Tanto o curso quanto a MoveRecam começam pelo instrumento do movimento social dentro da base da Igreja do Padre Ticão, lá na Zona Leste, por isso essa abertura também alusiva, né, a isso. É, eu aprendi ao longo da minha jornada profissional, que também tenho outra relação com os movimentos sociais, que não é só através da luta pela cannabis, mas de outras lutas.
que a forma da gente conseguir a política pública para todo mundo é através da luta popular. Muito difícil quando as coisas vêm de forma despreendida, e a única forma da gente ter uma política pública para todos, né, uma coisa que contemple, que seja todo mundo, que não sejam coisas individuais, é através da política pública. Então, acho que são coisas que se casam, talvez não fique muito esclarecido, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso na próxima, nos próximos momentos. A semana que vem, na segunda-feira, na terça-feira, eu falo um pouquinho sobre o terceiro setor, sobre associações. Meu foco não é especificamente só as associações de cannabis, mas é um enfoque. É tema do meu mestrado, inclusive da minha pesquisa de mestrado, a questão do associativismo e do movimento social ligado à luta pela regulamentação da cannabis. Bastante gente estuda, é uma coisa bem peculiar do nosso país, da nossa luta, e tenho certeza absoluta, sem ser tendenciosa de que as grandes conquistas que a gente tem hoje, né, no campo da regulamentação, as pequenas conquistas que a gente tem regionais, são frutos do movimento social, da luta social e através da política pública. Então, quero sensibilizar, porque a ideia de trazer esse tema para cá é exatamente a gente ter a possibilidade de conscientizar todos, né? Que não basta ter acesso ao remédio, não basta ser um profissional e fazer cursos de prescrição ou cursos disso ou daquilo, se você não se engajar nesse movimento. É um movimento ainda muito criminalizado, fora a parte legislativa que a gente tem um bom caminho aí, ou um bom prognóstico, um bom caminho no horizonte se formando. É, Fora essas questões, a gente tem um desafio muito grande quando a gente fala de cannabis, que é o preconceito. Então, eu recentemente estive em Portugal. O curso, a gente falou aqui, divulgou nas redes, né? O curso ganhou uma premiação de reconhecimento pela luta, na democratização do acesso à informação sobre o uso terapêutico da cannabis, né? Então a gente foi e lá eu me deparei com um cenário disso. A gente tem uma regulamentação, a gente tem lugares em toda a cidade que fazem a venda do CBD, né? E de produtos à base da cannabis. Só que você tem um preconceito enraizado na sociedade. Então, em vários lugares, até mesmo quando eu passei na imigração, que estava super dura quando a gente foi. Eu juntei todos os documentos, o convite para estar lá, e o policial disse: Ah, você não tem vergonha de dizer que você está indo para uma coisa de maconha, para um policial federal? Então, existe uma coisa que é enraizada na sociedade. E aí, a gente tem todas essas lutas de classe, essas lutas também de ideais que a gente tem hoje na sociedade brasileira, até de cunho político, ou ideológico, ou religioso, que também levam a esse preconceito. Então, eu acho que a função dessa aula, e eu já vou sem mais delongas para a própria aula, né, para falar dos conceitos, é a gente trazer essa reflexão que não basta ir lá com a sua receita e comprar o seu medicamento ou do seu familiar, se associar numa associação, ou comprar o da farmácia, ou importar, ou fazer um curso para os profissionais da saúde ou do direito que possa atuar na área. A gente trouxe essa aula de empreendedorismo, por exemplo, se você não se engajar no movimento, porque tem muita gente lutando, muita gente foi morta, muita gente é encarcerada. A gente precisa participar, a gente precisa ter o maior número de associações, estar em todas as prefeituras, ter representantes em todos os legislativos, porque só assim a gente vai quebrar a barreira do preconceito. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na próxima aula também, mas essa é a importância da gente sensibilizar o que está próximo, fazer união com as universidades na cidade.
encontrar aqueles na política que acolham a nossa pauta, que é a forma da gente derrubar esse preconceito. Então, vamos lá. Bom, então já falei bastante. Esse é o tema da aula e a gente vai para a próxima aula, para o próximo slide. Então, quais são os conceitos de movimento social, né? A definição são ações coletivas organizadas para reivindicação de direitos ou transformação social. Normalmente, né, os movimentos sociais, eles se adensam por uma identidade ou um conflito ou uma pauta em comum. E tem no horizonte uma proposta de mudança, seja ela a mais alienada ou vazia possível, sempre tem essa consideração, essa questão. Isso é teórico, né? É, a gente tem várias coisas na história que a gente não faz a reflexão, mas que são movimentos sociais de acordo com os conceitos, né? Por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, movimento feminista, movimento pela reforma agrária, movimento LGBTQIA+, e todos eles você vê conquistas no horizonte que são fruto dessa luta, e muitas vezes de muitos anos, né? Com várias vidas perdidas ou com muitas pessoas encarceradas, nem sempre é muito fácil, né? Eu coloquei aqui tá no slide o MST, mas também queria trazer essa reflexão que o movimento pela reforma agrária, a gente tem hoje o MST, que tem uma dimensão muito grande, mas que tem várias outras entidades também, né, que são o campo unitário, que também estão à frente aí pela reforma agrária, e que as conquistas, né, as conquistas também pelos movimentos de moradia urbanos, das políticas de moradia tem a ver com esse pessoal que está à frente, que ocupa, que faz luta, que faz protesto. Então, é a mesma coisa na questão da cannabis. A gente precisa valorizar essas pessoas que estão dispostas a ir lá e nas audiências públicas e nas conversas, fazer essa frente, conversar com os parlamentares, tá na rua, vestir a camiseta, porque a gente só tem essas conquistas lá na frente graças a essas pessoas que têm esse ímpeto de lutar. Vamos lá. E aí vamos falar de terceiro setor, que eu vou me aprofundar mais na próximo encontro, né? Mas o conceito são organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, isso é importante, né? ONG, associação, instituição, não é empresa privada, tem um estatuto e uma legislação própria, inclusive levando em consideração a alternância de poder, mandatos, eleição, assembleia e etc. A gente se aprofundar mais na semana que vem. Cooperativas também funcionam da mesma forma e elas também têm coisas especiais com relação à parte de tributos, né? Então, mesmo também elas não sendo públicas, elas são entidades de direito privado. Não é um órgão público, uma associação, não é um órgão público, é uma fundação, uma cooperativa, mas ela deve prestar contas aos seus associados e assim que seja. O próprio condomínio, por exemplo, dos prédios que a gente costuma morar tem essa mesmo tipo de organização. Qual é a função dessa organização, né? Adensar uma determinada pauta, se organizar coletivamente, prestar serviço, representar as demandas sociais, conquistar, né? E fazer a incidência em políticas públicas. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas queria trazer porque esse exemplo dos condomínios são ótimos, assim. Então, por exemplo, você imagina um condomínio que tem 1.000 apartamentos. As 1.000 pessoas indo lá, tendo que ir lá na prefeitura reclamar de uma árvore que caiu e está bloqueando
o portão da garagem. Não ia ser fácil, nem todo mundo ia, nem todo mundo ia conseguir explicar. Então, o que que a gente faz? A gente se organiza internamente para elege um síndico, elege um corpo para que a gente possa tanto reivindicar essas políticas públicas ali que representam todo o coletivo, como se organizar internamente na área coletiva do prédio, né? Imagina se não tivesse isso, aí você fala assim: ah, a dona Maria do 702 ela quer pintar o murinho de azul. O seu João do 915 quer pintar o murinho de verde. Eu não gosto do seu Zé que tá na portaria, eu acho que ele devia ir embora. Mas eu não estou levando em consideração que tem custas trabalhistas e não, não, não. Então, é uma forma de organizar. Então, isso acontece em todos os setores. E é a mesma coisa quando a gente fala da luta pela cannabis e de tantas outras coisas, né? Você tem associações de bairro, você tem associações por causa. Eu, por exemplo, participo da Associação Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo. Falei um pouco dela na época do Popcam. É uma associação que foi criada pelo Padre Ticão na luta e na defesa dos deficientes físicos e intelectuais ali da região de Ermelino Matarazzo. Hoje atende cerca de 800 famílias, tal. Foi uma organização de pouquinho que começou com 30, 40 mães com 30, 40 mães, muito tempo lá atrás, né? Com a força do Padre Ticão, com ele puxando na frente, foi se organizando vários serviços e hoje, inclusive, presta é, serviços e tem funções sociais ali no território que nem sempre tem a ver com essa questão da causa dos deficientes. Então, é importante para a gente pensar, porque de repente, não tem a mínima intenção de ter uma associação de cannabis. Por que que você está falando isso? Por que que você... Não, porque você tem que participar, a gente tem que participar, adensar esse movimento que vai lá falar com o vereador, que vai lá falar com o deputado, participar das marchas, e de repente tem uma outra pauta, de repente isso vai servir para uma outra coisa, entendeu? Participar do grêmio da sua faculdade, e reivindicar lá que é injusto o calendário de provas. Participar da associação dos moradores do bairro. Nem todas as ruas do seu bairro, de repente, tem saneamento básico. Então, serve para esse tipo, né? Para adensar o que todo mundo tem em comum ali, uma pauta, reivindicar uma pauta coletiva. E aí, o que que é incidência em políticas públicas? É influenciar as decisões de lei, portarias e recursos do Estado. Então, é exatamente aquilo que eu já falei, né? O spoiler que eu dei. Então, de repente, vai lá, a gente junta todas as associações aí, a maioria das associações que pode, porque também tem um custo, né? Tudo isso de pacientes de cannabis. Aí a gente junta o pessoal que é do setor médico, os profissionais de saúde, os pesquisadores, o pessoal do cânhamo, não sei o quê, e vai lá e junta, e você tem um movimento super adensado de muitas pessoas. Aí, se é só, por exemplo, as associações, de pacientes, ele fica um pouco mais ele fica menor. Se é só o pessoal do cânhamo, menor. Então, se trata disso. Se a gente consegue, a gente vai lá e influencia com mais impacto, com mais força os políticos, mesmo aqueles que não estão familiarizados com a nossa pauta, para que a gente seja acolhido, seja ouvido e influencie na hora de escrever os projetos de lei, né? Eu acho que se trata disso, existe lobbies, né? Inclusive levando em consideração principalmente a parte financeira, o capital, na hora de formular as políticas públicas, a gente vê aí, né, todas as coisas que ocupam as páginas de jornal, às vezes com vários jabutis, que é um termo que a imprensa usa bastante, que é quando eles pegam um projeto de lei, por exemplo, e enfiam coisas nada a ver no meio do projeto, e levando sempre em consideração o interesse de poucos, né? Então, é uma forma da gente contrabalancear isso, né? O interesse do capital, as pessoas que têm muito dinheiro, que têm interesse, por exemplo, de que a cannabis seja só fruto da farmácia, que os insumos sejam importados ou coisa assim. Qual é a forma da gente
fazer esse equilíbrio do capital, de quem tem esse interesse de deter o poder financeiro, é a gente ter um aglomerado de pessoas, um aglomerado de movimentos sociais, de pessoas no movimento social que equilibrem essas forças e falar assim, ah, é um ali, ó, mas a gente também precisa ser visto porque a gente também vota, porque a gente também paga imposto. Bom, e aí quais são os principais movimentos sociais do Brasil? A gente começa com o movimento abolicionista, a gente pode falar das diretas já, a gente pode falar dos movimentos pela reforma agrária, como eu falei, é, que inclusive acho que é importante a gente trazer isso, apesar de não fazer muita relação exatamente com a pauta da cannabis, porque existe uma criminalização. Aí a gente precisa refletir se essa criminalização não é exatamente fruto de quem detém o poder, não tem interesse de que o movimento seja legítimo, de que as pautas de reivindicação sejam legítimas. As pessoas falam, por exemplo, do movimento da reforma agrária, normalmente, quase 100% seguramente eu posso falar sobre isso, as ocupações são em áreas que não têm função social. São ocupados em latifúndios de pessoas que foram lá um dia, não interessa há quanto tempo, fincaram. é, Aqui é a minha terra, eu tomo conta, muitas vezes em áreas de proteção ambiental, e tá lá. É simplesmente o adensamento do cabelo. Eu tô falando bastante adensamento, vou tentar trocar. Mas é principalmente essa coisa do capital, de ter, e ali não se produz nada, né? Não se planta nada, não serve de moradia para ninguém, e aí uma pessoa tem milhares e milhares de hectares e um monte de gente querendo terra para plantar. Tô falando disso porque é a mesma coisa da cannabis. Se a gente não conscientizar, se a gente não explicar o que a gente está reivindicando, parece que é um movimento de doidão, de gente maluca, de não sei o quê, né? A gente é descredibilizado, inclusive dentro da área da saúde. Para vocês saberem, eu estou, por exemplo, com meu pai na UTI há algum tempo e eu encontro bastante resistência de dizer que a cannabis poderia ser uma solução para o problema dele. É muito difícil. Porque nem todos os médicos tiveram acesso a esse conhecimento, não tiveram, a maioria, muitos médicos aqui falaram que isso não é ensinado nas faculdades, ainda nos dias de hoje. E aí você tem isso que perpetua, né? E ainda fora o interesse da indústria farmacêutica de perpetuar algumas formas de incentivo das doenças, né? Do remédio, do ciclo da doença e do remédio que causa outras doenças, e você toma outros remédios. Eu não sou da área da saúde, não vim aqui para falar sobre isso, mas só para a gente fazer essa reflexão. Bom, vamos para a próxima. Aí eu queria trazer uma curiosidade, que é até uma coisa bem engraçada, quando eu fui fazendo as pesquisas, ao longo dessa história aí que eu contei do meu interesse nessa área, né? É, o SUS, que hoje está na Constituição, garantido, é uma conquista social que veio do movimento social e de um movimento de pouquinhos. E coincidentemente, de um movimento que começa numa região muito próxima da história do curso, que é um bairro chamado Jardim Nordeste, fica em Arthur Alvim, do lado de Itaquera, ali onde tem o estádio do Corinthians, muito próximo, divisa ali com a região de Ermelino Matarazzo, onde o Padre Ticão ficou por mais de 30 anos à frente da paróquia. É, um conjunto de mulheres ali, né, cansadas das questões de saúde na época da ditadura militar. O sistema de saúde gratuito, ele era apenas direcionado para as pessoas que pagavam INPS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social, que hoje virou INSS.
Então, você só podia ter acesso à saúde pública se você fosse contribuinte do INPS. E aí você tinha, da mesma forma, trabalhadores informais, pessoas que não contribuíam, pessoas que estavam desempregadas, principalmente nas periferias. E a gente tinha nessa época uma mortalidade infantil muito grande e outras mazelas ali, das doenças negligenciadas e etc. E aí essas mulheres, assim, indignadas com tudo isso, se organizaram, né, através de uma organização, de uma associação que não necessariamente constituída num primeiro momento, de bairro, para falar sobre isso. E aí, incentivadas pela Igreja Católica ali, pelo movimento eclesial de base e pelos médicos que atuavam ali na periferia, elas se organizaram para participar dos conselhos de saúde, que até então eram restritos aos profissionais, algumas áreas da saúde e alguns membros da sociedade. Não tinha representação social da sociedade, não, representação social, né? É, comunitária nos conselhos de saúde, como tem hoje. Hoje em dia, por exemplo, a gente pode participar, não sei se todo mundo tem essa informação, da UBS, do conselho da sua UBS. Você pode participar do conselho do idoso, você pode participar do conselho da criança e do adolescente, do meio ambiente. São cargos, inclusive, eletivos, com eleições permanentes, né? Independente de quem está no poder. Em algumas gestões públicas, tem uma característica que é um pouco mais deliberativa, tem poder de fiscalização, tem voz ativa, em outras não, é meio representativo, mas é uma organização e também reivindica pautas. Então, eu acompanhei o Conselho Gestor de Parques Municipais na cidade de São Paulo há algum tempo. Em algumas gestões tinha um poder muito mais deliberativo, se ia fazer isso, se ia derrubar aquilo, se ia não sei o quê. Hoje em dia, por exemplo, acho que tem menos, mas tem uma força, é ouvido, em alguns espaços. Então, se trata disso, entendeu? Participar do conselho da UBS significa que você vai, é, realmente ter voz ativa? Não sei, depende muito da cidade, depende da UBS, mas tem esse poder fiscalizatório, você tem a opção de entrar, você tem diálogo, né? E faz parte da estrutura social hoje desses espaços. Isso é uma conquista popular, e o SUS é uma conquista que veio é, desse movimento. Você acha que as 10 donas de casa lá que se organizaram inicialmente tinham essa pretensão de fazer com que a saúde fosse irrevogável, se fosse um direito constitucional? Não, mas às vezes a gente não enxerga lá até onde tudo pode chegar, mas é fruto disso, desse adensamento da indignação coletiva, e aí a gente tem alguma coisa lá atrás que é fruto dessa conquista. E aí é isso, né? E então, depois dessa luta social, a gente tem o SUS, ele foi criado, ele foi para a Constituição em 1988, e ela garante que ele é universal, gratuito e integral. E que o modelo de gestão com participação social, que é aquilo que eu acabei de falar. Então, ai, nossa, o meu bairro, a UBS é uma porcaria. Você participa? Você vai lá no conselho? Recentemente, na escola do meu filho, eu não consegui me candidatar, mas eu gostaria. Teve um grupo lá para o conselho, que não é conselho a palavra, eu não vou lembrar agora, mas para acompanhar a merenda escolar. Ele estuda numa escola municipal. É, eu participei, eu acompanho, eu sei. Então tem um pouco disso também, né? A gente fica acomodado nas redes sociais, fazendo militância de redes sociais, postando coisas, mas o quanto você está participando? O quanto você vai lá cobrar os seus direitos? O quanto você participa dos conselhos? O quanto você coloca um pouco, porque é uma construção que ela é social, ela é de todos nós, né? A UBS não é da prefeitura, a UBS é minha, sua, do meu vizinho, de quem utiliza e dos profissionais que lá trabalham também.
Então, acho que é importante a gente ter essa sensibilização também em outras pautas, que a gente precisa participar, a gente precisa estar junto dos conselhos escolares, da APM. E isso eu falei, ah, mas o meu filho estuda em escola particular. Também tem, viu? Também tem APM na escola particular. Então, a gente tem várias construções através dos processos democráticos, de participação social nos mais diversos espaços que a gente não tem noção e a gente não participa. E quando a gente não participa, o padre Chicão já falava isso, outra pessoa vem e escolhe pela gente, né? Então, se você acha que uma coisa tá ruim, participe. Faça parte dos conselhos, vá lá para fiscalizar. Ah, já foi a reunião, só daqui 4 anos. Vai lá na reunião, fiscaliza, ouve o que está se falando, se organize para participar no próxima eleição. É uma forma da gente mudar o que está ruim. Sem ser a parte da eleição de tempos em tempos aí para a gente escolher nossos representantes no Congresso, né, nas casas legislativas municipais, no executivo, em todos os âmbitos, que esse também é bem importante para que a gente tenha políticas públicas efetivas e dentro daquilo que a gente acredita ou que vai contemplar o maior número de pessoas, porque também se trata disso, né? Legislação, política pública não pode ser para contemplar alguns, tem que ser para contemplar a maioria, ou que seja social, sociocrático, que não contemple, por exemplo, a maioria, mas que seja o melhor para a maioria, né? Então é sobre isso. Quais são as emergências e novas demandas do SUS? Porque a gente fala ali que então o SUS surge de uma demanda ali que acontecia naquela época. E quais são hoje? Hoje a gente ainda tem, e muitas têm a ver, têm relação com a cannabis, que são as doenças raras e crônicas. Essas doenças são cada vez mais presentes, a gente cada vez ouve mais falar, seja na minha singela opinião, como eu disse, não sou da área da saúde, não pesquiso nada nessa área, mas, por exemplo, por relação de exposição aos agrotóxicos, aos contaminantes, pela degradação ambiental, cada vez mais comum a gente ter doenças raras, doenças crônicas entre nós. E aí, quando você fala dos tratamentos, os convênios não aceitam. O SUS dificilmente tem, porque muitas vezes não tem nem para doença comum, pela essa falta de fiscalização, de participação e etc., da gente forçar os conselhos, enfim. Falta de tratamento efetivo na maioria dos casos, crescimento, a gente pautar, né? O crescimento das terapias alternativas e baseadas em evidência que elas sejam incluídas no SUS. A gente tem, por exemplo, as PICs, né? Que é as práticas integrativas que estão inseridas lá no rol do Ministério da Saúde, né? Do SUS, e que dificilmente você encontra. Quantas são as cidades? Quantas são as UBSs? Ou AMAs, ou sei lá o que você conhece que faz entrega de fitoterápico? Que é uma opção, que a primeira coisa que o médico vai te receitar lá, quando você tem uma gastrite, por exemplo, é a espinheira santa. Na maioria das vezes, ele vai receitar os remédios lá da caixinha que você tira lá e que o SUS comprou um lote gigantesco de milhões. Então, a gente precisa fazer essa reflexão também. Combater a indústria da doença e os seus interesses individuais, que nem eu falei, né? Eu acho que se fala muito disso ao longo do curso, muito sobre essas doenças que você toma determinados medicamentos para uma coisa, então você toma, por exemplo, né? O Paulo Teixeira fala muito disso, e eu ouvi muito ele falar disso, que por isso que ele conheceu o professor Carlini, que ele apresentou para o Padre Ticão, então tem toda uma relação com a nossa história de estar aqui. E aí ele fala muito que ele tinha um problema gástrico e que ele tomava omeprazol e que o professor Carlínio falou para ele que isso causava demência. E aí apresentou para ele a espinheira santa. Isso está até num livro de um projeto de extensão que eu participei com a professora Eliana, sobre canteiros medicinais periféricos, e tem esse relato de caso, né? Esse relato dele
falando sobre isso. E aí é sobre isso. Quantos remédios a gente toma que a gente não, que tem outros efeitos colaterais? E aí, para combater os outros efeitos colaterais, a gente toma outros remédios e a gente vai alimentando uma doença e vai indo em vários especialistas. E às vezes era simplesmente uma conduta integrativa, um remédio fitoterápico menos invasivo já teria resolvido o problema, né? E o direito de escolha, que se trata disso, porque se é ofertado, eu posso escolher se eu vou tomar o remédio da caixinha, se eu vou tomar o fitoterápico, se eu vou fazer uma prática, alguém me esclarecer que, por exemplo, se eu parar de tomar isso, aquilo e aquilo outro, isso não vai me fazer mais mal. Pela manhã eu não vou ter mais gastrite. Então, acho que ter o poder de escolha é um desafio que a gente deveria colocar na luta pela saúde. E a regulamentação, regulamentações dinâmicas e atualizadas. Então, tá sempre, constantemente de olho no que está acontecendo, no que está ofertando, que nem essa questão da cannabis, sabe? A gente não precisar ficar 20 anos numa luta para que isso seja inserido no SUS. E aí, muitas vezes, quando é inserido para apenas algumas doenças. Então, a gente conseguir fazer com que essas atualizações, com essas pesquisas, que isso seja inserido nas práticas ofertadas. Ah, nos convênios também, viu? Porque para quem tá aí, ó, me ouvindo e falando assim, ah, mas eu não uso o SUS. Você usa, mas eu nem vou entrar nessa discussão. Mas nos convênios também, a maioria das coisas não são inseridas no rol da ANS que são ofertados pelos convênios. Bom, aí a gente vai entrar na parte da cannabis, né? Da luta pela maconha. E aí eu vou falar do movimento que eu acho que é muito importante a gente ter a sensibilização de participar. Eu entendo que em muitas cidades pequenas é muito difícil, pelo estigma mesmo que vem, por aquele preconceito que a gente fala tanto ao longo do curso, a gente falar sobre participar da Marcha da Maconha, né? Eu moro numa cidade, não moro mais em São Paulo, eu moro numa cidade pequena, e na cidade que eu moro, por exemplo, quando a gente foi organizar a Marcha da Maconha, as pessoas saíram, as pessoas que são contra essa pauta por puro preconceito, né? Saíram filmando, falando coisas, postando coisas em redes sociais. Para quem tem um patrão, para quem tem filho na escola, filho. Às vezes é bem complicado, mas a gente tem as grandes marchas, por exemplo, organizadas nas capitais. Dá para participar de outra forma, não necessariamente precisa, mas é muito importante se a gente adensar o movimento. Imagina quantas pessoas na sua cidade, por exemplo, que fazem uso terapêutico, uso adulto da planta, ou que se familiarizam com a pauta, ou que são sensíveis a essa pauta. Se a gente conseguisse adensar todas essas pessoas no mesmo movimento, a marcha seria muito grande. Aí alguém ia lá de maluco filmar e falar: olha, que doido, não empreguem nunca mais essa pessoa, porque ela isso, aquilo, não. Então é disso que se trata o movimento social, dessa junção de pessoas. Se você pega um feixinho lá, um bambuzinho, ele é fácil de quebrar. Se você pegar um monte de bambu, muito difícil de quebrar. É, se a gente se juntar, mesmo que a gente tenha divergências dentro desse movimento, né? Você olha dentro das marchas, elas têm várias estruturas, várias pessoas. Você tem, por exemplo, ali na frente na Marcha de São Paulo, o pessoal do medicinal, hoje tem a ala dos growers, tem não sei o quê, mas em prol. A regulamentação da cannabis, em prol a regulamentação da maconha, seja de uma forma ou de outra, a gente tem que ter. Às vezes não vai ser exatamente do jeito que eu quero, mas vai ser aquilo que eu falei, que é uma conquista social, maior número de pessoas para que a gente deixe de encarcerar e matar pessoas. E a Marcha da Maconha também tem uma questão, assim, que ela é muito importante porque ela surgiu em 2002, né? Ela foi ganhando força e ela enfrentou uma repressão e uma proibição muito grande. Se falava que era apologia, tentaram se proibir, a polícia foi para cima. Teve gente presa. E aí, em 2011, o STF garantiu o direito da manifestação, né? Dizendo que não era,
que não era apologia, que não existia isso. Ele garantiu esse direito, e isso reflete em outras pautas também, né? É o direito livre de se manifestar. Desde então, a gente tem cada vez marchas maiores, né? Dizem que vai batendo recorde, recorde. É, e todos os anos, assim, sai um calendário de todas as marchas, elas começam no começo do ano, vão até o final do ano. Se você não tem essa possibilidade, como eu disse, de participar na sua cidade, participa nas grandes, que você vai ser mais um, mas a gente vai adensar. Então, em vez de 10 milhões, quem sabe, a chegar a 15, 20 milhões de pessoas somando as marchas aí que participam. Eu acho que eu estou exagerando no número, talvez. Tomara que eu não esteja, mas eu acho que vocês entenderam mais ou menos a ideia que eu queria passar. Ah, essa é uma foto da Marcha de São Paulo do último ano, para se ter uma ideia do número de pessoas que estão lá. E eu acho que eu tenho certeza que vocês devem ser umas dessas pessoas aqui, mas quem não é uma dessas pessoas, a gente fazer esse compromisso de estar lá para mostrar, olha, eu também acredito, eu também acho que a lei precisa mudar, eu também acredito, no fim, a guerra às drogas e etc. Bom, então vamos lá, né? As regulamentações da cannabis pelo mundo, acho que a Monique já trouxe bastante sobre isso na aula, né? Elas também têm um papel de movimentos na luta desses direitos, da garantia desses direitos. Eu trouxe 10 países que se destacam, mas mais importante, né? Se é para o uso recreativo, se é para o uso medicinal, se tem cultivo, não tem cultivo. É que todas essas legislações, elas vêm na direção do uso seguro, com substâncias seguras, e com legislações que assegurem o direito do uso, com essas diretrizes. Bom, no Brasil, eu trouxe alguns marcos, né? A gente tem outras coisas, que estão aí no cenário. Mas é só para a gente fazer a reflexão do quanto é importante, é, a gente adensar esse movimento, a gente fazer parte disso, inclusive para o que vai sair no futuro, contemple as nossas pautas, as nossas reivindicações, e que a gente tenha acesso a medicamentos de qualidade, que a gente quebre as barreiras do preconceito, para que a gente possa inserir isso nas universidades como currículo, né, principalmente nos programas de saúde, para que a gente normalize as formas de uso, normalize falar sobre isso, né? É, as receitas, enfim, tá como possibilidade de escolha dos pacientes, né? Então, eu acho que é bem importante essa participação. Então, a gente tem em 2015, né, esses marcos que eu trago aqui, a Anvisa começa a permitir a importação, né, através de uma receita, você ia lá no site, se cadastrava, ainda isso acontece, pedindo o direito de importar. Em 2019, a RDC 327, que sofreu alterações recentemente. 2024, o STJ decide, né, a regulamentar a questão do cultivo. É, e aí você tem a necessidade, né, de que ele obriga o governo a regulamentar isso. Então a gente vai ter uma decisão agora, em setembro, nos últimos dias de setembro, nessa direção. E nesse movimento, hoje, dia 7 de agosto até setembro, a gente tem como reforçar, forçar, principalmente nessa base que vai decidir
qual é a regulamentação que a gente quer construir. É uma decisão que passa pelo MAPA, que passa pela Embrapa, pelo Ministério da Saúde, Direitos Humanos, a Seguridade Social. Acho que tem vários, eu não vou saber, mas eu diria, multidisciplinar. E se a gente for lá pautar, a gente vai conseguir inserir em quem está construindo isso para o governo, as nossas pautas. Então, por exemplo, é urgente e notório que a gente inclua as associações de cannabis, de pacientes de cannabis. Lá tem, a gente vai falar mais sobre isso a semana que vem, mas você desonera o SUS porque você presta serviço, tem terapia ocupacional, na maioria delas tem uma devolutiva social, é um movimento que emprega pessoas, que tem tecnologia nacional, que está como aliada nas universidades para fazer pesquisa, que tem medicamentos com preços acessíveis, que possibilita um atendimento e um acolhimento que muitas vezes o remédio farmacêutico não tem, né? Quando você compra um medicamento na farmácia, você compra o medicamento, o médico prescreve, você compra o medicamento, você vai ter um retorno no médico, enfim, dali a um tempo. Muitas vezes a gente nem faz o retorno. As associações, a maioria delas tem um serviço de acolhimento que te dá esse respaldo, te aproxima do médico, ajuda a fazer o ajuste de dose, que é muito importante, porque é um tratamento que ele é individualizado, né? O que serve para mim não vai servir para você. Então, é muito importante que a gente permita, até porque a gente chegou nesse momento atual, através da luta dessas associações. É, eu realmente vou deixar para me aprofundar sobre isso que eu queria trazer das associações de pacientes a semana que vem, mas eu queria trazer essa reflexão. Fora isso, a gente vai querer cultivo nacional? Como vai ser o cultivo nacional? Quantas plantas? De que jeito? O que que precisa? De onde vem a semente? Que nem na semana passada. A gente teve uma portaria do MAPA falando sobre importação de semente e regulamentando os parâmetros fitossanitários, né? Como que vai ser isso? De que jeito vai ser isso? Como isso vai ser construído? Quanto pode? Como pode? De que jeito pode? Para quem pode? É a gente que tem que ajudar a construir. Ou a gente vai decidir, deixar que alguém decida pela gente? A gente vai deixar que alguém escolha pela gente. De repente, essa pessoa que vai escolher pela gente, ela tem um interesse de ganhar dinheiro com isso. Aí ela vai querer que esteja no quintal de todo mundo. Ela vai querer que todo mundo plante? Acredito que não. Ela vai querer que tenha as associações, se ela é a pessoa que consegue trazer, se é a empresa, enfim, a indústria que consegue trazer os insumos do mundo e que o outro país é que vai ganhar. A gente tem um potencial agrícola enorme. Por que que isso tem que ficar? A gente, com todo esse potencial agrícola e todos esses. Órgãos e equipamentos públicos, inclusive, que fazem, né, universidades de ponta, Embrapa, MAPA, MDA, enfim, com todo esse potencial da agricultura familiar, os movimentos da reforma agrária, etc., né, podendo substituir, por exemplo, o eucalipto pelas fibras de cânhamo, todas mil coisas que vocês ouviram aqui ao longo do curso. Aí a gente vai deixar simplesmente porque tem interesse de alguns ganhar nessa importação caríssima. A gente sabe que o SUS, em vários lugares onde foi regulamentado de forma mais regional, municipal ou estadual, comprou por milhares de reais, né? E para algumas patologias, nem os médicos não estão preparados para prescrever. Então, se não tem um movimento social lá, as associações, os estudiosos, as organizações, junto lá, olha, eu conheço sobre isso, como eu tenho direito judicial de plantar, vamos pesquisar junto, vamos fazer uma pesquisa junto. É, olha, desse jeito não vai funcionar, olha, aqui é esse interesse, aqui não sei o quê, nem tinha o que tem, né? Então, a gente tem que ser realista e fazer essa reflexão. Bom, teve uma consulta pública também, recentemente, ela já está encerrada, né? Sobre a 327, que foi o que eu falei no comecinho.
E eu acho que eu trouxe só para a gente fazer essa reflexão de quanto nós participamos, né? Você deu a sua opinião? Então, vira e mexe, seja nesse assunto da cannabis ou em outras coisas, a gente tem essas opções de participar. E é preciso participar mesmo, porque senão a gente não pode reclamar depois que algumas pessoas que têm interesses escolheram pela gente. Aqui é sobre a portaria do mapa, que eu falei, foi publicada no dia 30/7, que fala sobre as questões fitossanitárias das sementes. E aí eu trouxe um exemplo que é de nós mesmos, né? Nós somos um movimento social de democratização do acesso à informação. A gente não é associação que possibilita a aquisição de medicamento ou que facilita, por exemplo, consultas, mas nós somos um movimento de educação que faz essa educação dessa revolução de um por um, assim, de pouquinho, né, que a gente chama, um dando a mão para o outro, convidando o outro. Começamos na igreja do Padre Ticão, com encontros que não eram necessariamente do curso, mas com essa temática, a coisa foi juntando tanta gente, chegava a ter cerca de 300 pessoas na igreja, que alguém na plateia falou, isso devia virar um curso, virou um curso, e aqui estamos na 12ª edição, com mais de 130 mil inscritos, com uma formação gratuita, que traz cientistas, pacientes, ativistas, tudo para adensar um movimento só. A ideia, inclusive, da Move Recan é exatamente essa, que fosse uma coisa bem fluida, ela não tem CNPJ, a ideia é que ela fosse uma possibilidade de canalizar, todas essas outras forças, e a ideia é essa. Eu gostaria então de começar dizendo que o nosso objetivo do curso da cannabis medicinal é ter um efeito multiplicador. Aonde você mora, na cidade que você mora, na região, na comunidade, na associação, começar a reunir as pessoas. A cannabis, ela tem ajudado muitas pessoas. Hoje, no Brasil, 10 milhões de pessoas poderiam estar fazendo uso da cannabis. Então, esse é o Padre Ticão falando o que movimentou e o que motivou esse curso lá, no início, que também movimentou e motivou a ideia do movimento. O movimento é isso, né? Uma plantinha nascendo. Acho que a gente utilizou essa imagem, inclusive, nos cartazes e nos cards da próxima edição do curso, porque a ideia é meio que essa mesmo, né? É uma sementinha que foi plantada lá atrás e que dá muitos frutos, como deu, por exemplo, o Popcaan, e a ideia é que a gente sempre tem esses espaços democráticos aí, de diálogo, de construção coletiva, que a gente possa fortalecer todos os outros movimentos, compreendendo as especificidades e particularidades de cada um, os anseios de cada um, né? Não necessariamente a pauta, por exemplo, dos jardineiros é exatamente igual à de quem defende a legalização de todas as drogas, ou de quem luta pela redução de danos, ou de quem é mãe e está defendendo ali o direito dos seus filhos, ou de quem é paciente, ou de quem acha que deveria ser suplemento alimentar. As reivindicações não necessariamente vão ser as mesmas, mas a gente tem uma coisa em comum, né? Uma identidade em comum. E essa identidade faz com que a gente, foi o conceito que a gente trouxe lá na frente, conceito teórico de movimento social, essa identidade e essa coisa comum faz com que a gente se enxergue e se identifique como um movimento social único, uníssono, que tem um mesmo objetivo, seja com definições diferentes ou que vão resultar em coisas diferentes. Como eu disse, dificilmente a gente vai ter uma legislação que vai contemplar a todos, algumas pessoas vão ficar descontentes, isso acontece, mas o ideal é que seja o melhor coletivamente, e se não for, que a gente consiga se organizar e se abraçar novamente para que a gente vá lapidando isso.
dê frutos da maneira que seja mais democrática possível. Eu acho que não tem outra palavra além de democracia. As associações de pacientes também, né? Ela tem um protagonismo das mães dos cuidadores, historicamente, judicialização do cultivo e da produção de medicamento e na construção de alternativas comunitárias. Como eu disse, várias estão envolvidas em projetos sociais, né? Tem esse desdobramento. Inclusive, utilizando essa estrutura que faz delas, né, organizações não governamentais. Então, você tem associações, por exemplo, que prestam tratamentos complementares para os pacientes, como terapia ocupacional, como ecoterapia. Você tem associações que produzem seminários e cursos, você tem associações que utilizam esses recursos que são oriundos dos processos de trabalho da associação para fazer advocacy, para ir atrás, por exemplo, da construção dessas legislações ter essa incidência, como eu disse lá atrás, para que tenha uma legislação que seja inclusiva e que seja democrática. Então, as associações elas têm esse papel e elas têm uma atuação e elas são um movimento de frente hoje, são quem junto com esses representantes e lobistas de outras áreas, né? Representantes, porque muitas vezes é totalmente genuíno, mas tem muito lobista também que estão lá em cima dessa legislação que vai ser construída. As associações têm esse papel de resistência e estão lá em todas as audiências representadas, se organizam como foi o evento lá organizado em Brasília. Repense o Óbvio, também organizado pelos movimentos das associações, você tem as federações, você tem a UNACAM, você tem a FACT, você tem outras organizações também mais regionais, enfim, mas é através desse movimento que é movimento social, organizado, mesmo que se não se identifique desse jeito, que a gente tem as conquistas e as incidências. E aí, né, eu acho que quais são os desafios e as perspectivas com relação à luta social da cannabis e essa luta social desse movimento todo. Incluir, né, o uso de maneira global no SUS, né, a produção nacional, a gente tem que discutir isso, o combate ao preconceito e desinformação, falei isso no começo da aula, né, não adianta, vi em Portugal, não sei se a minha observação, que não é teórica, é muito do meu ponto de vista, representa o que todo mundo enxerga, mas o que eu enxerguei quando eu estive lá, que existe uma legislação, que existe um movimento, e um movimento que é discriminado como o nosso, que é criminalizado, né? O nosso é criminalizado e discriminado, e lá é muito discriminado, tem um olhar muito ruim. Então, talvez que a gente consiga em setembro ter um resultado positivo da regulamentação, a gente vai se deparar com um processo de combate ao preconceito e à desinformação. Bom, então, como eu estava dizendo, né, o combate ao preconceito e à desinformação vai ser uma coisa que a gente vai ter que enfrentar aí, quando a gente tiver uma regulamentação e uma legislação, é, no futuro. E o acesso seguro, eficaz e barato também é uma pauta que deve ser de todos nós, né, para que seja uma opção, seja um processo de escolha, de todos nós. E é isso, obrigada. A gente se vê na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do que eu trago, que é mais uma questão de reflexão do que de conceito. E a gente fala um pouquinho sobre o terceiro setor e sobre associativismo na próxima aula. E na última aula, conforme eu orientei vocês a semana passada,
que vai ser na próxima quinta-feira. Daqui uma semana a gente traz uma oficina sobre o RZO, sobre um processo de extração caseiro, pensando aí nos pacientes que conseguem o HC e que muitas vezes precisam de autorização, de atualização, de conhecimento nesse sentido. Tenha uma ótima semana, a gente se vê em breve.